Bruno, tem quanto tempo que você começou a tocar em palco, assim, que você saiu, por exemplo, de um estudante de violão, né, de música para banda qual foi o primeiro momento, assim, que vocês foram para um palco? Como que aconteceu essa experiência? Mano, ó, o primeiro palco que eu pisei não foi com a Verone, foi com a banda Louvor e Glória. E era Uhum, assim, cara, eu era realmente um músico de igreja. Não estou desmerecendo os músicos de igreja, tá? Só estou uhum, dizendo que é um patamar diferente do que se é exigido em cima de um palco, tá ligado? é. E aí eu tava tocando num evento, cara, da igreja aqui na minha cidade, tocando guitarra. E, olha que louco isso, o guitarrista da Louvor e Glória estava presente neste evento, me viu e ouviu tocando, e naquele tempo o baixista estava se desligando da Louvor e Glória. E aí surgiu o convite para eu entrar para a banda Louvor e Glória. Putz, era um sonho, né, cara? Porque eu aprendi com um professor que era baixista da Louvor e Glória na época, tá Hum. ligado? Cresci escutando Louvor e Glória. Eu ia nos shows da Louvor e Glória e a gente ficava sonhando assim, nossa, mano, tipo assim, será que um dia eu vou estar num palco desse, tocando, não necessariamente com a Louvor e Glória, mas tocando num palco desse? E de repente me surge o convite. Só que aí eu falei assim, putz, da hora, mano, agora é minha hora, né, mano? Mas me convidaram para tocar baixo e não guitarra. Eu falei, quê? Como assim, cara? Mas você sabia tocar baixo? Sabia. Eu Quando eu iniciei as aulas de violão, eu fiz durante o período de um ano. Fiz um ano de aulas de violão, mais ou menos, e parei, Isso porque, você tinha cara, quantos anos mesmo? Só 10, para recapitular? 10 anos, 10 10 anos. anos. E aí, parei de fazer aula porque era de sábado, velho, de manhã. Eu já acordava de segunda a sexta, 6 horas da manhã para ir pra escola. Acordar cedo no sábado também era para acabar, né, mano? E aí eu recebi um convite para adentrar um ministério novo que estava sendo criado na minha paróquia, de adolescentes, tá ligado? No entanto que era chamado Coral dos Adolescentes. Aí entrei, mano. Aí entrei. E tipo aí, nisso eu já tocava violão e guitarra, né, mano? Uhum. E o Dentro louco de um ano, Bruno? é, Caraca, isso aí, o cara é porque gênio. assim, ó, se a gente for pensar, a guitarra e o violão, eles têm estruturas anatômicas idênticas, tá? O Uhum. dó que eu faço no violão é o dó que eu faço na guitarra. Então, o que muda do violão para a guitarra? Muda o comportamento. Em que aspecto? Se nós vamos jogar um futebol aqui, ó, eu, Sidônio e o Pedro. Sidônio é goleiro, Pedro é volante, eu sou atacante. Nós três estamos jogando futebol, porém com funções diferentes. Minha função é atacar, a função do Pedro é fazer aí o primeiro combate e a função do Sidônio é não deixar o time adversário fazer gols, tá ligado? É. Então a guitarra e o violão, eles estão também jogando futebol, eles estão fazendo a mesma coisa, só que um ataca, o outro faz o meio de campo ou defende, muda o comportamento, entendeu? Eu ia falar agora, porque a guitarra tem essa pegada mais violenta, tipo assim, tem riffs, né? Como é que fala? Riffs? Isso, É sim. os riffs. Os É, riffs. Aí tem os pedal também lá, que eu não entendo nada de negócio de pedal. Eu não sei, se você quiser explicar aí, eu não faço ideia como é que funciona um pedal de guitarra. Ó, o violão, cara, ele sozinho, ele já dá conta do recado porque ele é um instrumento eletroacústico, certo? Uhum. Você nem precisa ligar ele em caixa nenhuma e já sai som dele. A guitarra não, a guitarra é um instrumento elétrico, então se você tentar tirar som dela, não vai sair som nenhum. Você precisa ligá-la em um amplificador, certo? Ao ligar a guitarra no amplificador, vai sair o som cru dela, o som real dela, sem distorção, sem nada. O máximo que você consegue fazer é equalizar o amplificador para assumir um timbre que seja do seu gosto. Alguns amplificadores possuem um canal de distorção, que aí sim, é o drive, tá? É aquele som pesado da guitarra que a gente ouve. Uhum. Mas, geralmente, todo guitarrista, ele é, entre aspas, obrigado a ter um setup. Ele tem que ter a guitarra, ele não pode ter só a guitarra, ele tem que ter a guitarra, ele tem que ter o amplificador e ele tem que ter um conjunto de pedais ou uma pedaleira. Qual que é a diferença? O conjunto de pedais são vários pedais analógicos, cada um com uma uma função. função.
tá ligado? Um é distorção, o outro é chorus, o outro é delay, o outro é reverb, o outro é wah-wah. Cada um tem a sua função, e eles estão todos conectados. E na hora que eu estiver tocando, eu quero ligar a distorção, puf, eu tenho que pisar no pedal da distorção. Quero ligar o wah-wah, puf, eu piso no pedal do wah-wah. E isso Você vai só dá um toque ou você pisa e segura? Dependendo do pedal, você tem que pisar e segurar e ainda ficar manobrando, no caso do wah-wah. Os outros Caraca, pedais que doideira, velho. Então o cara tá metendo as notas aqui e tem que ficar com o pé também. tem que ficar sambando, tem que ficar sambando. E Cara, aí, a pedaleira, ela já é tudo isso que eu falei, esse conjunto de efeitos, mas digital. Então eu consigo ter um banco, São 11 tá horas. ligado? Aonde eu coloco... eu já quero que esse som aqui já tenha distorção, reverb e delay. Então toda vez que eu pisar no som 1, ele já vai estar configurado com reverb, distorção e delay. Entendeu? cara, que Uma pergunta, então, para você. Diga. Pergunta, assim, difícil. Você é o cara da pedaleira digital ou dos pedais analógicos? Realmente é uma pergunta comprometedora. Porque eu tive um setup de pedais. Nossa, era mó bonitinho, cara. Só que, como eu era o frontman, tá ligado? Eu cantava, eu tocava, eu estava à frente da banda. Agora, falando de Verone, tá? Eu tinha que ficar, pensa, tocando a guitarra, pensando no que eu tinha que cantar, na letra da música, nos ajustes vocais que eu tinha que utilizar e pensar ainda nos sons que eu tinha que produzir com minha guitarra. Então eu ficava sambando demais, cara. Eu tava aqui com a boca no microfone, cantando, tocando a guitarra, e sem ver, eu tinha que ficar pisando e acertando os pedais para trocar de som na hora certa, tá ligado? E chegou um determinado momento em que eu me vi na necessidade de facilitar, de otimizar esse processo. Aí eu fui para pedaleira, tá ligado? Como vocalista, então, a digital é melhor. Agora, melhor. como guitarrista. Cara, guitarrista. eu acho que no analógico nós temos uma qualidade de som muito mais quente, tá ligado? O som ele é muito mais... cara, é difícil de falar, é só você... Eu acho que a palavra seria orgânico. Eu acho que é uma coisa menos artificial do que o digital. É menos processado, entendeu? É menos processado o som. Mas nós guitarristas, a gente utiliza esse termo também, que tipo assim, alguns amplificadores, alguns pedais, alguns processadores de efeito deixam o som da guitarra mais quente, tá ligado? É um termo, não dá para você imaginar dá, né? Não dá para você sentir um som quente, mas você consegue imaginar como que seria um som quente, tá ligado? E com os pedais a gente consegue ter mais esse negócio mais saturado, tá ligado? E na pedaleira é como se a gente perdesse um pouco de sinal, a gente perdesse um pouco do som real, tá ligado? Entendi.